Muito bem, eu queria compartilhar com vocês, começando com uma história. E essa história tem a ver com a vida de um casal de missionários. Eles são ainda jovens e eles ilustram um pouquinho daquilo que eu gostaria de falar para vocês hoje sobre o tema de liderança em missões. Quando a gente pensa no tema liderança, talvez a gente pense muito sobre coisas mais técnicas ou um processo de formação teológico ou coisa desse tipo. Mas não se preocupe, eu não vou ficar aqui falando nada técnico ou apresentando gráficos ou coisa desse tipo. E eu queria começar exatamente com uma coisa que eu aprendi quando a gente pensa em desenvolvimento de líderes para um impacto missionário. Eu quero contar para vocês a história do Dudu. O Dudu era um jovem, aliás, um adolescente quando eu o conheci na nossa igreja. Eu não vou mencionar alguns dados por uma questão de segurança, porque hoje o Dudu trabalha com a sua esposa num país fechado, então eu vou preservar alguns dados para que isso não comprometa, obviamente, a vida e o trabalho deles. Mas quando eu conheci o Dudu há muitos anos atrás, há cerca de talvez uns 25 anos atrás, eu tinha uma concepção sobre o que é desenvolver líderes, pensando não só na igreja, mas em missões ou qualquer outra área. E eu imaginava que desenvolver líderes era mais ou menos aquela coisa de vamos dar uns treinamentos, ou vamos mandar esse pessoal para o seminário, ou coisa desse tipo. E eu não tinha a concepção de um desenvolvimento de longo prazo quando a gente pensa em missões. O meu longo prazo, como talvez muitos de vocês, era algo como daqui 3 meses ou 6 meses ou coisa assim. E nós havíamos começado um processo de discipulado na igreja, e depois de alguns meses o Dudu veio conversar comigo. Ele tinha 14 anos na época, e ele tinha sido tremendamente impactado pelo processo de discipulado. E naquela conversa, que eu nunca mais esqueci, ele disse: Josué, eu aprendi o que significa ser um discípulo de Jesus e eu gostaria de te dizer que Deus falou comigo para eu ser um profissional, né, um médico e também um missionário. Bom, naquele dia, como eu tenho mais ou menos meia cabeça de pastor e meia de administrador, naquele dia eu, de um lado, no meu lado cabeça de pastor, eu disse, uau, glória a Deus, né, mais um missionário, etc. No meu lado cabeça de administrador, eu comecei a fazer contas. E eu disse assim, bom, Dudu tem 14 anos, ele precisa ainda mais uns 3 anos, pelo menos, para concluir o ensino médio, depois ele precisa mais pelo menos uns 2 anos para fazer um cursinho, para entrar na faculdade de medicina, depois ele tem 5 anos de faculdade de medicina, depois ele tem mais, sei lá, uns 2 ou 3 anos de residência, depois mais uns 2 ou 3 anos de especialização, e no final das contas, essa conta dava mais ou menos uns 18 anos. O meu lado cabeça de administrador, que obviamente é mais racional, falou isso para ele. Eu falei, Dudu, você tem ideia de que o projeto que você está falando aqui tem pelo menos 18 anos pela frente? E ele disse, sim, eu tenho ideia disso, eu tenho noção disso, mas eu estou afim de fazer isso e eu preciso de pessoas como você e outros aqui para me ajudar, para me encorajar, para motivar, para mentorear, continuar discipulando e me treinando. Eu confesso que naquele primeiro momento, o meu conceito de longo prazo, né, entrou por debaixo da mesa, eu queria que um buraco abrisse no chão, porque eu jamais tinha imaginado um projeto que duraria pelo menos 18 anos para formar uma pessoa, um missionário. E imediatamente nós começamos esse projeto, eu continuei apoiando, né, o Dudu e outras pessoas. Depois de uns 2 ou 3 anos eu mudei daquela cidade, saí daquela igreja, Deus levou a gente para um outro lugar, viemos para São Paulo, na verdade, onde somos missionários da CEPAL, eu e a minha esposa, a Raquel, e continuei, deixei algumas pessoas acompanhando o Dudu ali, continuei acompanhando, de vez em quando o Dudu me escrevia uma carta, um e-mail, coisa desse tipo, dizendo, Josué, acabei o ensino médio, Josué, entrei na faculdade, agora estou indo para um projeto missionário em Cuba, ou estou fazendo qualquer outra coisa, etc. E os anos foram se passando.
O Dudu conheceu a Fê, que é a sua esposa hoje, estou dando o apelido dela, obviamente, também por uma questão de proteção, e eles se casaram, eu fiquei muito feliz pelo casamento, ele concluiu a faculdade de medicina, ele concluiu a residência, e 18 anos depois, mais ou menos, eu estava de volta naquela cidade onde ele morava e nos falamos por telefone, ele falou, podemos tomar um café? Eu disse, claro. E aí, quando nos encontramos, ele disse, você lembra daquela conversa de 18 anos atrás? Eu disse, como que eu iria me esquecer de uma conversa dessas? E aí ele disse, então, eu estou pronto. Eu concluí o segundo grau, a faculdade, a residência, a especialização, e eu já sou médico, e agora eu estou pensando em para qual lugar eu devo ir, eu estou precisando da sua ajuda outra vez para definir esse lugar missionário. Eu confesso que, novamente, apesar de ter tido a perspectiva lá atrás, né, de que esse processo seria duradouro e tudo mais, eu novamente talvez quisesse entrar debaixo da mesa naquele café, porque eu falei assim, meu Deus, eu penso muito pequeno. Quando eu penso em desenvolver novas pessoas, novos líderes para a estratégia global de Deus de missões, eu penso ali na esquina, eu penso, às vezes, na minha cidade, eu penso no Brasil e no mundo, mas é um negócio tão distante, e muito mais do que isso, eu penso a curtíssimo prazo. Por quê? Porque nós sempre queremos pessoas prontas. A gente não imagina que Deus pode começar a trabalhar na vida de um adolescente com 14 anos para 18 anos depois começar a segunda fase de preparação para essa pessoa se tornar um missionário. E naquele dia, conversando novamente, nós discutimos algumas opções e aí eu sugeri para ele, que tal a China? Eles ficaram até um pouco assustados, porque eles nunca tinham pensado numa possibilidade tão remota assim, e aí, alguns meses depois, eles fizeram uma viagem para lá, eu falei assim, olha, nós temos já alguns missionários lá, inclusive alguns que são médicos, poderiam apoiar vocês e tudo mais, já tem um hospital e você nem precisaria levantar sustento, talvez você pudesse trabalhar nesse hospital para ter seu próprio sustento. E eles fizeram aquela viagem, na volta eles passaram em casa, e eu, novamente, entrei debaixo da cadeira. Quando eu falei, então, gostaram, vamos para a China, gostaram do hospital, gostaram da equipe que já tem lá, eles falaram, Josué, obrigado, olha, gostamos de tudo e tal, mas a gente não vai ficar lá naquele hospital bonito, naquela cidade grande, etc. A gente quer ir lá mais para o interior, e eu quero ir para lugares onde não tem ninguém, onde as pessoas realmente precisam de alguém para ensinar o que significa ser discípulo de Jesus e ajudar as pessoas do ponto de vista médico e uma série de coisas assim. Naquele dia eu olhei, eu me lembrei bastante da história de Hudson Taylor e falei, estou aqui na frente novamente de alguns novos Hudson Taylors. Passado mais algum tempo, o Dudu e a Fê se tornaram missionários, eles foram, né, atuar na China, e eu me lembro que mais ou menos uns 2 anos depois daquela conversa do café, onde ele me disse, eu estou pronto, eu estava me despedindo deles no aeroporto e eles estavam partindo. Eles já viveram experiências incríveis, eles são jovens e têm muito tempo pela frente para se dedicar, mas a história do Dudu e da Fê mostram para mim uma história muito maior. A história, na verdade, de como Deus formou e forma pessoas para todo tipo de atividade missionária. Às vezes a gente limita a nossa visão sobre perspectiva missionária para um missionário ou que vai para a China, ou para a Índia, ou para a tribo indígena, etc. Mas, na verdade, todos nós temos um chamado e nós precisamos entender a maneira como Deus trabalha na gente esse chamado. E eu queria usar um texto que você vai ver aí na tela agora, que você já deve ter ouvido uns 50 sermões sobre ele não é novo, mas eu queria dar uma perspectiva talvez um pouquinho diferente para você hoje desse texto. Esse é o texto de Filipenses 2, 5 a 11, que diz o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Bom, você já, como eu disse, já leu, já viu, já estudou esse texto e tal. Agora, eu queria mostrar um vídeo para vocês que ilustra esse texto. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender de uma outra maneira esse texto. A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man. For light. The man in the hole, who could not get himself out, was saved. Muito bem, você viu uma ilustração muito prática desse texto de Filipenses 2. O texto de Filipenses mostra para a gente não só esse sacrifício de Jesus, mas eu queria mostrar através dele um processo. O processo que Deus desperta, prepara e molda pessoas para entenderem o chamado dele, seja para ser um missionário de campo, um missionário, vamos chamar assim, profissional, seja para ser alguém que vai fazer diferença no lugar onde está. E eu vou mostrar através desse gráfico que você está vendo aí o texto de uma maneira diferente. A primeira parte do texto diz que Jesus não se apegou a ser igual a Deus. O que significa isso? Ele era Deus, mas na verdade ele não se agarrou àquilo para chegar na terra e dizer, minha gente, aqui quem manda sou eu. Ele entendeu, em primeiro lugar, o que significava ser um servo. Percebe que, normalmente, seja na igreja, numa agência missionária, em qualquer lugar, normalmente a gente elege as pessoas ou escolhe as pessoas para um cargo. E a gente coloca essas pessoas num cargo. Às vezes, até mesmo os missionários são enviados dizendo, agora você é missionário. Então, aquilo é um cargo, é uma função, e você tem que cumprir determinadas coisas dessa função. Mas, normalmente, a gente não ensina isso que Jesus mostrou através do seu próprio processo de treinamento.
Eu diria que isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui é o processo de treinamento de Jesus, que aconteceu com ele em primeiro lugar, e depois que ele usou para treinar os 12 e assim por diante, gerar a multiplicação para que as coisas chegassem até a gente hoje. A primeira coisa que Jesus precisou entender para poder vir à Terra e servir como um missionário, como já foi orado hoje isso, foi entender que ele seria um servo. Daria para ilustrar mais ou menos assim. Um dia a Trindade se reuniu, era uma reunião da Trindade, e Deus levantou um problema. A humanidade pecou. O que é que a gente vai fazer para resolver esse problema? E eu imagino que, diferentemente de uma igreja presbiteriana, batista ou qualquer outra, né, que nomeia uma comissão para estudar o assunto, ou delega para um grupo, etc., não se nomeou uma comissão para estudar o assunto, mas a Trindade chegou a uma conclusão. Nós precisamos enviar alguém à Terra. Alguém precisa ir lá, morrer, ressuscitar, voltar para a humanidade ser salva. E eu imagino também que não houve a pergunta assim, voluntários, né, ou vamos nomear alguém? Não, Jesus sabia que era ele. A primeira coisa que Jesus entendeu, e vamos chamar assim, entre aspas, aprendeu para poder vir à Terra, foi entender a condição de servo. E para isso, ele precisava abrir mão da condição de não se apegar à divindade para chegar aqui como Deus com exércitos, com um trono e dizer, minha gente, agora quem manda aqui sou eu. Essa foi a primeira lição. Antes de assumir a função de missionário, ele entendeu que ele teria que ser um servo. Por isso, esse é um dos significados que eu quero dar aqui nessa construção sobre a questão de Jesus entender que ele era um servo e por isso não se apegou. Em seguida, vocês vão ver aí o próximo passo, que é ele se humilhou. Ele precisou ajustar a sua vida para entender o que significava ser servo. Apesar dele ser Deus, ele precisava sair daquele trono que ele estava sentado e dizer, eu vou para a terra como um nenenzinho. Ele poderia dizer, bom, para que eu vou para a terra como nenenzinho? Eu poderia chegar na terra como adolescente, mas daí talvez ele pensou assim, não, adolescente, aquele negócio cheio de espinha, por que eu estou nessa família, por que esse cara é meu pai e tal, não. Eu acho que eu vou chegar na terra como jovem já. Mas ele, não, jovem, todas aquelas crises, ficar com José lá na marcenaria, serrando madeira e tal. Ele falou, não, eu vou chegar já com 30 anos de idade, escolho minha equipe, treino e morro e volto. Mas aguentar Pedro, né, Tomé fazendo pergunta o tempo todo, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? E aquela turma toda, não, vou fazer o seguinte, eu sou Deus, eu posso chegar uma semana antes da crucificação, porque o objetivo é morrer para salvar a humanidade, então eu chego uma semana antes, escolho os 12, dou um treinamento super intensivo, afinal de contas ele era Jesus, ele podia fazer um treinamento de final de semana com os 12, e passaria tudo que ele quisesse. Ele falou, bom, eu posso chegar então um final de semana antes, dou o treinamento, no final de semana seguinte eu morro, volto, problema resolvido. Não. Ele se ajustou ao processo criado por Deus e pela Trindade desde o início, de nascer da barriga de uma mulher, ter cólica como bebê, passar a primeira infância, passar a segunda fase, ir para a adolescência, ter todas as crises, ser jovem, ajudar José na marcenaria, serrar madeira, fazer mesa, banco, etc. Depois escolher os 12, suportar os 12 por 3 anos, né? Falando, Senhor, eu não vou deixar o Senhor morrer, Senhor, vamos pegar a espada e vamos para Roma, etc. Percebam que Jesus, primeiro, no céu ainda, antes de vir, ele entendeu que ele viria como servo e não como rei. Por isso ele não se apegou. Segundo, ele entendeu que ele precisaria ajustar sua vida de rei para uma vida de um simples mortal, para poder ensinar para a gente o que a gente deveria ser e fazer, o que significava ser discípulo de Jesus. Por isso, ele chegou no terceiro estágio que vocês vão ver agora aí no gráfico. Eu estou simplesmente pegando o texto e distribuindo aí nesse gráfico. A terceira fase é ele morreu. Ele se humilhou a tal ponto que ele se submeteu à missão. Perceba que existia uma missão.
A missão era salvar a humanidade. Ele era o Salvador, ele vinha com esse propósito. Então não adiantava simplesmente ser servo, não adiantava simplesmente ajustar sua vida, mas ele precisava cumprir a missão. Aquele momento antes da cruz, que ele suou gotas de sangue, etc., foi um momento crucial, porque eu imagino, nas nossas palavras, ele dizendo para o pai, pai, olha, eu vim para cumprir a missão, mas o negócio aqui está feio, tem muito mais pecado do que eu imaginava, o peso é muito maior. Será que não dá para eu voltar sem morrer na cruz? Se ele tivesse feito isso, se ele não tivesse morrido, ele não teria cumprido a missão, e se ele não cumpriu a missão, ele não foi útil. Por isso, antes de vir, ele entendeu o que significava ser servo. Depois ele ajustou sua vida. Depois ele humilhou-se para cumprir a missão. E aí vem o próximo estágio que você vai ver aí no gráfico. Ele se humilhou até a morte. A morte era o ápice. A morte era a execução da missão. Ele foi obediente a tal ponto que ele morreu pela missão. A morte era a visão final de Jesus aqui na Terra. Eu só vou ser um bom missionário na Terra se eu não apenas fizer milagres, curas, pregar, ensinar, treinar os 12, etc., mas se eu não for à cruz e morrer, a missão não está cumprida. E é por isso que na última parte que vocês vão ver aí no gráfico, o texto diz que por causa do cumprimento da missão, Jesus alcançou resultados tremendos. O texto diz, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, ele será exaltado. O que vocês estão vendo agora aí é exatamente o texto de Filipenses 2, 5 a 11, só que eu distribuí numa escadinha para vocês entenderem qual é o processo de treinamento de Deus. Seja para um missionário, seja para um profissional, seja para um pastor, seja para qualquer um que queira cumprir sua missão. Porque o que o missionário, que a gente chama carinhosamente, entre aspas, né, como um profissional, vamos dizer assim, de Deus, o que o missionário faz? Ele cumpre a missão. Se ele não cumprir a missão, ele não pode sequer ser chamado de missionário. Esse é simplesmente um título. Pastor, reverendo, é simplesmente um título. Se ele não cumprir a missão, ele teve uma função, mas ele não cumpriu sua missão. No processo de Deus, quando a gente olha, a gente percebe que é mais ou menos essa escadinha que a gente precisa entender. Primeiro, na nossa própria vida. Para depois sermos parte de uma comunidade, como vocês são, da Igreja Presbiteriana de Manaus e outros que estão espalhados ao redor do Brasil e do mundo me ouvindo agora, só depois que você cumpre isso na sua vida, que você pode ousar, eu diria, ser parte de uma comunidade e dizer assim, então, minha gente, o que é que nós vamos fazer juntos agora para cumprir a missão de Deus no mundo? Como nós vamos potencializar a missão de Deus no mundo? Senão, eu posso ser até o líder de missões, o diretor de missões da igreja, o missionário, o diretor da agência, o pastor principal, o presbítero, o diácono, que eu tenho simplesmente uma função. É muito interessante que quando a gente olha da perspectiva de Jesus, do processo de formação de Jesus para ser o missionário de Deus, ele passou por todas essas etapas, apesar dele ser Deus. Primeiro, ele não se apegou à sua função. Ele foi um servo. Porque ele entendeu o que significava ser servo, ele disse, agora eu posso ir cumprir a missão. Então ele ajustou sua vida. Porque ele fez isso, ele foi ao centro, ao foco da missão. Qual é a missão? É salvar a humanidade. O que eu preciso fazer para salvar a humanidade? Eu preciso morrer na cruz. E só por causa disso é que haverão resultados. Perceba que ao mesmo tempo que é profundo, é muito simples. Não adianta como igrejas, que às vezes chamamos igrejas missionárias, simplesmente darmos dinheiro, participarmos de um comitê, termos uma função e dizermos, eu estou fazendo missões. A pergunta de $1 milhão, na verdade, é como é que você está cumprindo a missão na sua vida? Você está se apegando a cargos ou você está interessado em cumprir a missão? Você é uma pessoa que está disposta a ajustar sua vida para cumprir a missão? E aí isso passa pelo processo de entender o que significa ser um discípulo de Jesus primeiro. Depois disso, você está disposto a morrer pela missão?
Porque Jesus morreu pela missão. Nós temos irmãos e irmãs ao redor do mundo, em países fechados, da cortina de ferro, ou de aço, ou lugares onde há perseguição religiosa, que estão literalmente morrendo pela missão. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que morrer pela missão, literalmente. Mas todo mundo precisa estar disposto a morrer pela missão. Porque se você não está disposto a morrer pela missão, você não tem compromisso com a missão. Talvez você oferte, talvez você até ore, talvez você participe da conferência missionária. Mas quando eu pergunto, você está disposto a morrer pela missão? Do mesmo jeito que Jesus fez? Eu acho que talvez muita gente pularia fora. E se você está disposto a morrer pela missão, é porque você se humilhou a tal ponto que você não está interessado numa função, num cargo ou coisa desse tipo. Você está realmente perguntando para Deus, Deus, qual é a missão? E se Deus falar, como falou para Jesus, é morrer na cruz e dar sua vida, é lógico que ninguém vai precisar morrer na cruz agora, porque Jesus já morreu. Mas talvez Deus te peça coisas incríveis ou difíceis como essa, de ir para um país fechado, de ir para uma tribo indígena, ou de ficar na cidade, ser o melhor médico naquele hospital que você trabalha, ou ser um empresário, um homem e uma mulher de negócios que vai fazer as coisas corretamente, que vai lutar tremendamente contra o sistema e vai ser alguém íntegro, que vai fazer diferença na sociedade, ou vai ser um cientista que vai criar algo que vai abençoar milhares de pessoas. Perceba que Deus pode pedir algo extremamente difícil para você, assim como pediu para Jesus morrer na cruz. Eu me lembro de uma outra história, de uma garota que era enfermeira, e há muitos anos atrás, numa das igrejas que eu participei da equipe pastoral, ela tinha o sonho de ser missionária na África. E aí um dia ela veio conversar comigo e ela estava numa crise tremenda porque ela, ao mesmo tempo, era uma estudiosa e havia oportunidade, então, na época, de participar de uma espécie de um exame, de uma prova para uma bolsa de mestrado na Fundação Fiocruz, no Rio de Janeiro. E eu perguntei, qual é a crise? Eu não estou entendendo. Mas eu fui chamada para ser missionária na África, etc. Falei, bom, só tem uma forma de saber. Vai, faz a prova. Se Deus não quer você nesse negócio, você vai tirar 0. Mas aí me bateu, assim, aquele momento pentecostal, né? E alguma coisa me disse assim, ela não está entendendo a coisa bem. E eu virei para ela e disse algo mais ou menos assim. Perguntei primeiro, quantas vagas são? Ela disse, 2. E aí, nesse momento pentecostal, eu falei assim, posso orar para Deus definir quem vai ser a segunda colocada? Ela falou, mas como assim? Eu falei, porque você vai ser a primeira. Então, se você concordar com a minha oração, você está concordando que você vai estudar para se preparar e vai ser a primeira colocada e vai fazer o mestrado nessa área de epidemiologia. Ela ficou meio na dúvida, depois ela concordou, eu orei, falei, Deus, define só quem vai ser o segundo, porque o primeiro vai ser essa moça aqui, e vamos aguardar o resultado. Falei, agora estuda, faz sua parte e deixa o resto com Deus. Algumas semanas depois, ela voltou e disse, passei na prova, e fui a primeira colocada. Eu falei, parece que Deus está dando uma outra direção para você. Depois de algum tempo, eu estive no Rio, nos encontramos para tomar um café, e depois daquela primeira conversa, ela começou a reclamar. Ai, meu Deus, e tal, eu sou a única cristã lá dentro, só tem PhD, doutores, etc. Eu falei, mas você está chorando por quê? Porque só tem eu de cristãs. Então, Deus teve tanta misericórdia daqueles cabeções lá que precisava um cristão lá dentro para estar de igual para igual com eles, e ele botou você lá. Você é a missionária lá, você vai criar remédios ou fazer descobertas na área científica, mas além disso você vai falar de Jesus para eles também. Passado mais um tempo, ela concluiu esse mestrado e já foi convidada imediatamente para o doutorado, inclusive para fazer palestras em Harvard. Hoje, ela tem formação, tem doutorado nessa área de epidemias, inclusive, e ela participa de organizações e organismos até internacionais que criam coisas para salvar pessoas em várias partes do mundo, mas também na África. Perceba que, às vezes,
o chamado, a compreensão está correta. A questão é que no processo de treinamento eu coloco uma viseira aqui assim, ou uma tala, e eu só enxergo aquele caminho tradicional. O processo de entender se você está disposto a morrer pela missão implica em abrir o horizonte e estar aberto para qualquer coisa que Deus queira dizer para você que você vai fazer no campo missionário. E sacrifícios são feitos em todas as áreas. Todo mundo que se dispõe a cumprir a missão vai ter que passar por sacrifícios. Seja fazendo um PhD para descobrir remédios ou fórmulas para salvar pessoas, seja numa tribo indígena, seja aquela pessoa que está talvez até passando dificuldades financeiras numa região distante da África ou da Ásia, não importa. A questão é entender o processo. Eu estou disposto a ser servo ou serva, estou disposto a me ajustar, eu estou disposto a cumprir a missão, morrer pela missão, para que isso gere resultados? Bom, mas aí eu queria então colocar um segundo elemento para você entender o texto de Filipenses. Para mim foi uma grande descoberta isso alguns anos atrás, porque eu olhava para o texto de Filipenses, já via ele de uma forma incrível, profunda, mas eu falei assim, isso aqui é o fim da história. É mais ou menos como você vê um filme, que ele mostra o fim, e aí o filme todo como é que é, um ano antes, 6 meses antes, aí vai mostrando a história até chegar ali. Então, Filipenses 2 é o fim da história. Agora, nessa etapa final, eu queria te mostrar o começo. E o começo está lá em Mateus, na parábola das bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Na verdade, esse Sermão do Monte, a gente imagina que Jesus deu um grito lá e disse, gente, vamos lá, cheguem aqui, eu preciso de 5.000 pessoas para me ouvir. Mas, na verdade, foi a primeira etapa do treinamento de líderes e discípulos que Jesus fez. Ele chamou os 12 e falou, gente, senta aqui, eu preciso ensinar a lição número 1 de liderança para vocês serem depois bons discípulos, bons apóstolos, bons líderes da igreja e pessoas estratégicas que vão ter a visão de impacto do mundo. Então vamos dar uma olhadinha agora, ou rever esse texto, que esse você já ouviu, uns 150 sermões sobre ele. Mas eu queria só conectar. O que diz as 2 primeiras bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, eu já volto nas bem-aventuranças, vamos explorar esses 2 aqui primeiro, rapidamente. Pobres em espírito. Quando Jesus chamou os 12, essa primeira lição de liderança para prepará-los para serem bons missionários ou pessoas que iam cumprir a missão era a seguinte, gente, eu não preciso de gente com o nariz empinado, salto alto, arrogante. Isso é o que significa ser pobre em espírito. Ninguém quer ser pobre em nada, nem financeiramente, nem emocionalmente, em nenhuma área. Mas se tem uma coisa que a gente deveria desejar é sermos pobres em espírito. Porque o pobre em espírito é aquele que consegue entender o que significa ser um servo. O pobre em espírito é aquele que consegue entender como se humilhar, como ajustar sua vida sem arrogância, sem petulância. O pobre em espírito é aquele que está pronto para cumprir a missão. Porque ele diz, me esvazia, Senhor, e me usa. Seja você um pastor, um médico, um advogado, um balconista, um comerciante, um profissional liberal, o que for. Essa foi a primeira parte da lição 1 de liderança. Aí Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Ele diz, minha gente, eu preciso de gente que esteja disposta a ser sensível. Eu sei que tem pessoas que são sensíveis naturalmente, mas não é disso que eu estou falando, ser racional ou não ser racional, ou ser mais sensível, etc. Eu estou falando de gente que chora pela missão, gente que chora pelas pessoas que ele foi chamado a alcançar.
E eu me lembro que eu aprendi isso assim a duras penas alguns anos atrás, ainda estou aprendendo, eu sou mais racional, então isso para mim sempre pega, mas eu comecei a aprender isso alguns anos atrás, quando era parte da equipe pastoral de uma igreja, e um dia eu atendi, era uma igreja grande, que tinha 2.000 pessoas, a gente nem conhece todo mundo, mas um dia eu atendi uma jovem senhora que eu não tinha tanto contato, só sabia o nome dela, coisas bem superficiais, e naquele dia ela compartilhou algumas dificuldades, algumas lutas, etc. Eu a ouvi, eu li um texto bíblico com ela, eu orei por ela, e ela estava saindo, eu estava fechando a porta, e Deus falou assim, chora por ela. Eu falei assim, será que eu estou ouvindo vozes? E Deus repetiu, chora por ela. Eu falei, mas Deus, como assim, chorar por ela? Deus falou, chora por ela. Eu falei, mas Deus, não estou conseguindo, acho que eu não estou entendendo. E Deus falou, pois é, Josué, você é um jovem pastor, eu tinha talvez entre 35 e 40 anos naquela época, você é um jovem pastor e você fez a lição de casa direitinho, você ouviu, você leu a Bíblia, você orou, você foi um bom profissional, mas você não sentiu nada. Eu te coloquei aqui para ser parte da equipe pastoral dessa igreja e eu preciso que você chore por essas pessoas. E eu falei, mas Deus, chorar? Como assim? Deus falou, chorar, sabe? Chorar de lágrima. Então, chora por ela. Bom, eu comecei a chorar naquele dia, primeiro por mim, depois por ela. E eu comecei a entender um pouquinho que essa é uma lição básica de liderança que Jesus ensinou para os 12 e para qualquer um que queira cumprir a missão. Você precisa chorar por aquilo que Deus colocou como paixão no seu coração. Se você não chorar por aquilo, ninguém vai chorar. Porque você foi a pessoa chamada para fazer aquilo, para alcançar aquele grupo, aquela cidade, aquela nação, ou aquela causa, enfim, você precisa chorar por aquilo. Mas em seguida, vamos ver mais 2 bem-aventuranças, porque Jesus falou, bom, essas são as 2 primeiras lições, mas tem mais. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bom, os humildes, a gente poderia ficar uma noite inteira falando sobre isso, mas eu queria dar só um exemplo que pode te ajudar a entender. Eu sempre gosto de dizer que humildade é aquele tipo de coisa que a gente precisa de uma dose todo dia. É mais ou menos como o maná. Você lembra o povo no deserto? Deus falou assim, vou dar maná para vocês, é uma dose diária, não colham para 2 dias, que vai estragar. Aí o povo entrou no deserto, tinha uns cabeções lá que falou, não, amanhã eu quero dormir mais tarde, não vou pegar maná, vou pegar a dose de hoje para amanhã, e aí estragou tudo. Eu diria, humildade é mais ou menos isso. Você precisa de uma dose diária. A humildade de hoje não serve para amanhã, ela estraga. Você pode acordar humilde hoje e dormir arrogante. Você pode dormir humilde hoje e acordar arrogante amanhã. E o que Jesus estava dizendo para os 12 no primeiro módulo de treinamento de liderança foi, eu preciso de líderes humildes, eu preciso de pastores, missionários, médicos, profissionais humildes. Alguém que toma uma dose de humildade todo dia e diz, a de hoje venceu, amanhã eu preciso de mais uma dose de humildade para cumprir a missão, porque senão a gente se torna arrogante. Mas Deus também falou, Jesus também falou para os 12, eu preciso de gente justa. Por quem você gostaria de ser conduzido ou liderado em qualquer organização, seja na igreja, na empresa, na escola, no hospital? Por um líder justo ou por alguém injusto? É lógico que todo mundo quer alguém justo. Quando a gente vê alguém da área de justiça fazendo uma injustiça, a gente fica furioso, porque essas seriam as primeiras pessoas que deveriam aplicar justiça no mundo, independentemente de serem juízes, promotores, advogados, eles deveriam lutar por justiça. E justiça é aquela imagem, aquela estátua com cega. Ela é equilibrada, ela aplica a justiça de igual forma para todos os lados, sem prepotência, sem privilégios. Todo mundo quer ser liderado por alguém justo. E só pessoas justas conseguem cumprir a missão. Porque a missão é justa. A cruz é a coisa mais justa que aconteceu na humanidade. E para a gente refletir a cruz, não há possibilidade, não há outra possibilidade a não ser sermos justos.
Vamos dar uma olhadinha nas outras duas bem-aventuranças que Jesus fala. Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bom, dá mais um dia de conversa aqui, mas vamos resumir em 2 ou 3 minutos. Os misericordiosos são aqueles que obterão misericórdia. Eu lembro da história de um líder que foi duro por mais ou menos uns 25 anos com o grupo que ele liderava. E na hora que ele deu a primeira pisada de bola mais forte, aquele pessoal foi duro com ele, porque ele nunca exerceu misericórdia. Ele plantou dureza de coração e ele recebeu dureza de coração. Então, o que Jesus estava dizendo para os 12 é, minha gente, não se cumpre a missão se você não tiver um coração misericordioso, que se alinha à compaixão, que se alinha à justiça, que se alinha à pureza, que se alinha a um espírito pobre, ou seja, não arrogante. De outro lado, além da misericórdia, os puros. Quando você casa ou fica noivo e dá uma aliança como essa para sua esposa ou para o seu esposo, etc., você quer o ouro mais puro possível, porque ele representa um compromisso. Você não quer aquela aliança que vende ali na bijuteria. Você quer aquela que represente o ouro 99,9 com certificado, 18 quilates, aquela coisa toda. Pois é, para se cumprir a missão, há necessidade de pureza. E pureza não representa simplesmente o ouro puro, mas representa compromisso, representa um pacto. Eu tenho um pacto com a missão de Deus. Eu quero ser parte da missão de Deus. Eu tenho uma amiga que estudou comigo na faculdade cerca de 40 anos atrás, Ana Alzira, ela foi missionária na África há muito tempo, e ela tem uma expressão que eu adotei para mim. Ela diz, Deus, eu não quero estar na periferia, eu quero estar no olho do furacão. Esse é o tipo de compromisso que representa pureza, porque essa pureza também representa a verdade. Eu quero estar com a verdade, eu quero estar no olho do furacão para cumprir a missão de Deus, porque foi ali que Jesus esteve, no olho do furacão. Então não há outro lugar para a gente estar se a gente quer cumprir a missão. Por isso que eu disse que não é um cargo, mesmo a função de missionário. A questão é se você está cumprindo a missão. E aí vamos olhar as duas últimas bem-aventuranças. Uma delas fala sobre os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. E a outra fala sobre os perseguidos. Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba que no início e no fim ele fala, vocês são herdeiros do reino, de vocês é o reino. Se vocês não forem orgulhosos, nariz empinado ou coisa desse tipo. Os pacificadores, você quer ser liderado por alguém que joga lenha na fogueira na hora que a coisa está pegando, ou alguém que chega e não simplesmente a turma do deixa para lá, mas alguém que estabelece a paz? A missão de Jesus foi, além de salvar, estabelecer a paz como um referencial para a nossa vida e para a vida de todos que gostaríamos de alcançar. Por isso, a essência da missão de Deus para nós é a mesma coisa. Se não promovermos a paz através da graça de Deus, não estamos cumprindo a missão. E a última, os perseguidos, eu confesso que eu demorei para entender essa. Ela ficava, sabe, quando está meio entalado, né? Vocês têm bastante peixe aí em Manaus, muito bons, né? Mas sabe quando aquele espinho de peixe fica entalado na garganta? Eu ficava assim, Deus, que negócio é esse de a gente ser bem-aventurado, ou seja, feliz por ser perseguido, porque eu já dei minha vida, já entreguei meu coração, já disse que eu vou ser um missionário, minha família serve ao Senhor, eu nunca me desviei, eu não fiz isso, não fiz aquilo, e agora o Senhor quer que eu seja perseguido. E aí um dia, um velho amigo, que já até faleceu, chamado Paulo Solon, que ele era um pastor em Santa Catarina, numa conversa, ele me ajudou a entender isso com algumas perguntas. Ele disse, Josué, por que alguém é perseguido? E quando a gente começou a conversar sobre isso, a conclusão foi, alguém é perseguido porque tem uma causa. Quem não tem causa não é perseguido. E se alguém tem uma causa, era a pergunta seguinte, o que acontece? Ele incomoda. Então, quem incomoda tem uma causa, quem tem uma causa é perseguido. Moisés foi perseguido, Neemias foi perseguido,
Esther foi perseguida, Jesus foi perseguido, os 12 foram perseguidos, Paulo foi perseguido, homens e mulheres ao longo da história foram perseguidos, Martin Luther King Jr. foi perseguido e tantos outros líderes que você conhece. Por quê? Porque eles tinham uma causa. E essa causa incomodava, porque as causas do reino incomodam. A causa que cumpre a missão incomoda. Por isso, não dá para você sentar numa cadeira e ficar aí acomodadinho dizendo assim, quero cumprir a missão de Deus. Não, você vai incomodar se você tem uma causa, e se a causa faz parte da missão de Deus. E se você vai incomodar, prepare-se, você vai ser perseguido. Por isso é uma boa notícia. Você está incomodando. Você não é simplesmente um acomodado, acostumado com tudo. Você está incomodando no lugar onde você está. E quem cumpre a missão incomoda. Jesus incomodou por cumprir a missão. Bom, como eu disse, daria para a gente ficar uma noite aqui em cada ponto desse, mas essa foi só a primeira aula de liderança de Jesus para os 12. E aí eu quero juntar as duas coisas agora para você entender onde eu quero chegar. Você vai ver um outro desenho agora aqui, onde a gente vai juntar tudo. É uma árvore, e essa árvore, como toda árvore, tem raízes. E essas raízes são exatamente as bem-aventuranças. Aqueles que são pobres de espírito, os que choram, são sensíveis, os humildes, os justos, os puros, os pacificadores, aqueles que são misericordiosos e aqueles que são perseguidos por causa da missão. O que é que dá sustentabilidade a uma árvore? Suas raízes. De onde saem os frutos de uma árvore? Você vai dizer dos galhos? Não, das raízes, porque se as raízes não receberem os nutrientes certos, se as raízes não estiverem o adubo certo, o lugar certo, a árvore não dá frutos. Os frutos estão nas raízes. Por isso, eu passei a entender que não dá para ler Filipenses 2 sem ler Mateus 5. O processo de treinamento de Deus para qualquer pessoa que queira cumprir a missão, independentemente de ser um missionário profissional, um médico, um homem de negócios, uma mulher executiva ou qualquer outra coisa, é entender a essência da missão. E a essência da missão está aqui. Se você não entender Mateus 5 primeiro, as bem-aventuranças como as raízes da sua vida, da sua árvore, não vai dar fruto. E dá uma olhadinha agora na parte de cima da árvore. Isso ajuda a cumprir Filipenses 2. Primeiro, o tronco da árvore. Você se torna um servo. O que é o tronco da árvore? Ele é o servo da árvore. Ele é o que ajuda a segurar a onda para que a árvore toda tenha frutos. É o tronco da árvore, fundamentado nas raízes, que ajuda você a cumprir a missão, que dá para você a visão de futuro do que Deus quer fazer através da sua vida. E isso proporciona, então, lá em cima, no topo da árvore, os frutos, os resultados. É Filipenses 2. Jesus não se apegou, se tornou um servo, foi humilde, cumpriu e morreu pela missão, a visão da cruz foi concretizada e vieram os resultados. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará e assim por diante. Bom, deu para entender um pouquinho que esse é então um processo na nossa vida? O fim da história está em Filipenses 2. Saber se você quer ser um servo, se você quer ajustar a sua vida, se você está disposto a morrer pela missão, qual é a sua visão de futuro baseada na missão de Deus e que resultados Deus quer produzir através de você. Mas antes de pensar nos resultados, pense nas raízes da árvore. Se você tem um coração apaixonado por aquilo, disposto a chorar, disposto a ser perseguido, disposto a incomodar, disposto a exercer misericórdia e graça, disposto a ser um pacificador, disposto a ser pobre em espírito. E aí então vem a pergunta que eu quero que você olhe na tela agora aí. Quanto tempo vai durar o que vocês estão fazendo? O que os 12 fizeram dura até hoje, porque eles entenderam não só a primeira lição de liderança de Jesus, mas todas as outras. Eu posso falar primeiro para você individualmente. Quanto tempo vai durar o que você está fazendo, a missão que você está cumprindo de vida? Não importa se você é um missionário profissional, pastor, ou se você é um médico, um empresário, um balconista, um carteiro, não importa a função que você tem. O que eu estou perguntando é quanto tempo vai durar a missão que você está cumprindo?
Mas eu poderia me dirigir a vocês como igreja, porque eu sei que vocês são conhecidos e são uma igreja missionária. Quanto tempo vai durar o que vocês estão fazendo? Será que tem as raízes certas? Será que vocês estão olhando globalmente, dizendo, onde será que Deus está querendo agir? Nós queremos estar lá no olho do furacão, porque entendemos quais são as raízes da árvore e queremos produzir frutos do mesmo jeito que Jesus produziu, que alcançou o mundo todo. Então, eu queria concluir com duas histórias. Histórias da mesma época do Dudu, de quando eu mencionei lá de 25 anos atrás, para vocês entenderem esse processo. A primeira história é de uma pessoa que chama-se Flávia. A Flávia era uma estudante de medicina nessa época. Ela começou a participar de alguns grupos de discipulado que a gente tinha na igreja. E depois de um tempo ela concluiu sua faculdade, ela veio aqui para o interior de São Paulo, para Ribeirão Preto, e ela não é aquela pessoa que teria um cargo na igreja, vai ser líder das mulheres, vai ser diaconisa, ou, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas ela se especializou naquele tipo de parto humanizado. E depois de algum tempo, as mulheres que ela atendia começaram a pedir mais apoio, porque ela era tão impactante exercendo sua profissão. Ela não só ajudava as mulheres a ter um filho, um nascimento humanizado, mas ela influenciava a vida dessas mulheres, e essas mulheres começaram a pedir mais. E a Flávia começou a exercer essa influência, e depois de um tempo ela começou a criar grupos, e as mulheres, mesmo depois que tinham filhos, começaram a pedir mais ajuda. E para encurtar a história, a Flávia hoje, além de atuar lá no hospital, além de ter seu consultório, ela criou um instituto que fala, talvez, com mais mulheres por dia do que eu consigo falar em um mês para milhares de pessoas. Ela entendeu o que era cumprir a missão através das ferramentas que Deus deu na mão dela, que era a medicina, o parto humanizado. Ela é apaixonada por aquilo. Quando a gente conversa com ela, ela transpira aquilo por causa da sua paixão, porque ela entendeu que ali estava a missão de Deus. Ela passou por todos esses passos que eu mostrei, ela entendeu o que significava ser uma serva, ajustou sua vida, estava disposta a morrer pela missão, ela tem plantado sementes e colhido resultados incríveis. O Dudu e a Fê, que eu mencionei no início, passaram pelo mesmo processo. Durou muito mais anos. Se ajustar, se adaptar, entender o que significa ser um servo, entender que ele poderia ser um médico aqui no melhor hospital da cidade, mas, na verdade, ele entendeu que precisa servir pessoas que ele nem conhece, deixando sua família aqui e partindo para o outro lado do mundo para servir essas pessoas. A última história é de duas moças chamadas Beth e Evelyn. Elas são missionárias, inclusive, da nossa missão hoje, da CEPAL, na Espanha. E eu me lembro há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás também, quando elas tomaram os primeiros passos para isso. A Beth era professora na universidade. E um dia, esse chamado, inicialmente não era nem para ser missionária, mas para cumprir a missão. Missionária no aspecto formal, né, eu estou dizendo, mas para cumprir a missão. E ela decidiu, então, ir para a Espanha fazer um mestrado. E ela ficou tão apaixonada por aqueles alunos da universidade, pelas mulheres que ela podia influenciar, por outros professores que ela podia influenciar, que talvez por eles tinham uns 10 ou 12 anos, a Beth foi simplesmente renovando seu visto e fazendo novos cursos. Ela fez 2 mestrados, um doutorado, simplesmente para estar ali e cumprir a missão. Depois a sua irmã, a Evelyn, foi também para a Espanha. E eu nunca me esqueço, uma vez que eu e a Raquel, minha esposa, fomos visitá-las, a gente estava tomando um lanche um dia e conversando, e eu perguntei para elas, eu era o diretor da missão, então perguntei para elas, então, como é que está o sustento de vocês? E elas falaram, olha, a gente conseguiu um emprego incrível agora. Uma delas estava cuidando de idosos, parte do dia, e a outra estava limpando o chão de casas. Falei, mas como? Sabe aquele nosso conceito quadradinho? Vocês são missionárias, a gente precisa levantar mais sustento para vocês, precisamos fazer isso, fazer aquilo e tal. E elas disseram, mas esse é o emprego ideal, porque eu trabalho das 6 a meio-dia, depois eu tenho o resto do dia livre para discipular mulheres, para ajudar a igreja que está sendo plantada.
Assim como eu falei que eu queria entrar debaixo da mesa em algumas conversas com o Dudu, eu também quis entrar debaixo da mesa aquele dia. Eu pedi para Deus abrir um buraco no chão e pedi perdão porque eu estava limitando aquilo que Deus estava querendo fazer. Essas duas sobrevivem há anos, fazendo diversos tipos de trabalho na Espanha, para terem algumas horas por dia para discipular pessoas estratégicas. Perceba o que significa ser servo, se ajustar, estar disposto a cumprir a missão e estar disposto a morrer pela missão. Eu saí daquela conversa aquele dia com a Beth e a Evelyn na Espanha perguntando, será que eu estaria disposto a limpar chão algumas horas por dia, simplesmente para ter meu sustento e depois poder discipular algumas pessoas no restante das horas do dia? Entende o que significa a primeira lição de Jesus? Sejam pobres em espírito. Estejam dispostos a cumprir a missão. Então, eu queria deixar um desafio final. Você vai ver aí na tela uma recomendação, uma sugestão. Eu diria que Jesus plantou líderes que sustentaram a visão que ele deixou depois que ele partiu. E não apenas enquanto ele estava aqui. O que Jesus fez foi plantar sementes. Plantar sementes no coração daqueles 12 que foram plantadas no coração de outros, dando para eles a compreensão de que aquilo não acabava ali. Por isso eu perguntei antes, quanto tempo vai durar o que você está fazendo? Quanto tempo vai durar o que vocês estão fazendo como igreja? Porque, na verdade, um último slide que você vai ver, eu quero deixar esse desafio de que grandes igrejas são compostas por pequenos líderes. O que eu chamo de pequenos líderes são aqueles que estão com a bacia toalha na mão. Grandes igrejas não são formadas por grandes pastores, grandes presbíteros e diáconos. São formadas por uma multidão de pessoas que eu chamo carinhosamente de pequenos líderes, que estão com a bacia toalha dispostos a serem servos no lugar onde estiverem. Não só num cargo ou numa função, mas eles estão dispostos a plantar sementes. E talvez você nem vá chupar a laranja daquela árvore que você vai plantar, mas a laranjeira vai ficar por anos e anos abençoando outras pessoas. Então, você está disposto a isso? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu gosto sempre de deixar uma tarefa de casa, a tarefa de casa é essa. Você se aprofundar nesse livro chamado Grandes Igrejas, Pequenos Líderes, tem muito do que eu compartilhei aqui com vocês hoje, mas tem muito mais coisa para você entender esse processo. E a minha pergunta final é, que sementes você está plantando que vão causar um impacto tremendo nos próximos anos, mas não nos próximos 2 ou 3, nos próximos 20 ou 50 anos? De que forma você está cumprindo a missão como um servo? Que mesmo que não tenha cargo ou função, mesmo que você não tenha o título de missionário, você é apaixonado pela missão e você vai cumprir a missão de uma tal forma que vai deixar um legado no mundo. Então eu queria orar por você e eu queria já dizer a oração. Se você quiser, você desliga antes da oração. Eu vou te dar essa chance, porque eu vou pedir para Deus apertar você na parede. Eu vou pedir para Deus dizer para você qual é a missão e como você deve se envolver com a missão. E se você não está disposto a isso, então desliga, porque talvez você ainda esteja acomodado. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma oração de graça, para Deus te ajudar a cumprir a missão. Então, eu espero ouvir falar da sua história e daquilo que Deus vai fazer através da sua vida para cumprir a missão dele no mundo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela forma como o Senhor conduz as nossas vidas e obrigado por sermos parte da missão do Senhor. Só existe uma missão e nós é que nos juntamos a ela. E a tua missão é graça, é salvação para a humanidade. Assim como Jesus começou ou continuou a execução da missão, nós somos chamados para fazer a mesma coisa. E eu te peço a Deus, com muito carinho e graça, todos esses meus irmãos e irmãs que me ouvem agora, que o Senhor os aperte na parede, que o Senhor não deixe que eles fiquem acomodados ao longo da vida, que o Senhor os ajude a entender o que significa serem servos e ajustarem suas vidas para cumprir a missão.
e que dê graça para eles, misericórdia no cumprimento da missão, e que a gente ouça falar das suas histórias, que a gente ouça falar do legado que cada um vai deixar, que a gente ouça falar ainda mais do legado que a Igreja Presbiteriana de Manaus vai deixar, não só no Amazonas, mas no Brasil e no mundo, e que esse legado seja parte do cumprimento da missão do Senhor aqui na Terra. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração. E é por isso que nós entregamos tudo diante do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém.